Olá, com esse rally de final de ano que a gente viu no IFIX, esse rally que continua no início de ano, o que a gente ainda encontra nos tijolos, né? Será que ainda tem algum fundo que está com desconto? E assim, como está a evolução dos fundos desde o dia 4 de dezembro, que foi o dia que a gente começou a fazer esse levantamento aí de 40 fundos de tijolos da nossa B3, né? E a gente está acompanhando eles praticamente a cada 10 dias. Então, queria fechar a tela aqui para mostrar para vocês como é que está a evolução disso aí, tá bom? Então, primeiro, para quem lembra aí, dia 4 do 12, né? Bom, vocês estão agora com a minha tela cheia aqui. No dia 4 do 12, a gente tinha essa situação aqui. Então, praticamente, a gente tinha 50% dos fundos com desconto, PVP igual a 1 ou menor, 50% dos fundos com ágio, né? Claro, eu só estou falando desses fundos aqui do primeiro e do segundo alvo, né? Que são os fundos, na verdade, que têm mais liquidez no mercado, são fundos mais negociados, mais conhecidos, né? São fundos que não são distorções, né? Quando a gente vem aqui para a borda, a gente vai achar alguns fundos meio, né, estranhos aqui, ó. Por exemplo, XPPR com 0,26 aqui. Então, esses fundos aqui a gente nem não está analisando muito, tá? Esses fundos que estão fora do nosso alvo principal. Dentro do alvo principal estão alguns fundos realmente mais conceituados, mais conhecidos, né? Então vamos focar na análise desses praticamente 22 fundos que estão entre esse primeiro círculo e o segundo círculo do alvo. Então, como eu falei para vocês, em 4 de dezembro estava essa situação, estava 50-50 praticamente, beleza? Agora a gente veio fazendo esse acompanhamento aqui no dia 14 do 12, 10 dias depois. Ainda estava bem interessante, ó, 55,45, né, mais tendendo para o desconto. Nessa ocasião aqui a gente falou sobre vários fundos com desconto interessante. XPLG 0,96, né, pagando 8,6, LVBI com 0,95, o Bresco 0,98, HSML 0,97. Então, para quem assistiu esse vídeo, né, lá atrás, a gente presenciou essas situações aqui de desconto versus ágio, né? Então isso foi no dia 14 de dezembro. Mas e aí, como é que a coisa andou depois disso? Bom, para quem lembra bem, né, aqui a partir do dia 24 a gente começou a ter um perfil um pouco diferente aqui. Já os fundos com desconto já eram menores que 50%, estava em 47% e tinha mais fundos com ágio. Então a gente percebe uma clara migração dos pontos aqui para a direita do gráfico. Perceba, compare o gráfico anterior, como estava tudo mais pulverizado, né? Em comparação com esse outro gráfico do dia 24 aqui, os gráficos migraram fortemente para a direita. Relembrando que esse gráfico aqui é sempre o PVP no eixo X e o dividend yield de 12 meses no eixo Y, né? Então, a partir desse momento, especificamente, a gente começou a presenciar mais notadamente esse ralizinho de final de ano, né, de 24/12, né, todo mundo empolgado, 13º aí caindo, a gente começa a perceber a migração desses pontos para o lado direito, para o lado do ágio, né? Mas e agora? A grande pergunta é como é que está hoje, né? Então a gente vai ver o fechamento do mercado de hoje e vai responder a pergunta se realmente ainda existem fundos descontados de tijolos e quais seriam esses fundos, né? Então eu vou estar fechando a tela novamente para a gente concluir essa análise aqui. Então, nessa data presente aqui, na qual avaliamos juntos, no dia 24 do 12, véspera de Natal, ainda tinha aqui o XPLG negociando a 0,97, o MOL 11, 0,98, o TEP a 0,97, HSLG 0,9, né? Basicamente esses aqui. O restante já estava todo praticamente quase que migrado aqui para o lado direito do gráfico. Mas o mais chocante agora é quando a gente vai passar o próximo gráfico. Presta atenção nesse gráfico do desconto versus ágio, esse verde com vermelhinho aqui. Olha só como é que aconteceu com a mudança dele, veja. Né? Tava 47% com desconto, a gente veio para cá, praticamente apenas 28% dos fundos dessa região central com desconto e 71% com ágio. Então perceba a clara migração da maioria dos pontos para o lado direito. Esse é o cenário de hoje, né, nesses 40 fundos de tijolo, ao qual temos acompanhado aqui no canal com periodicidade de 10 em 10 dias. Então, bom, quais fundos ainda estão nesse quadrante aqui com PVP interessante, né, com um certo nível de desconto e pagando um yield entre 8 a 10, que é essa faixa de trabalho que a gente definiu aqui. Bom, então esses fundos ainda seriam o HSLG com 0,93, embora nós notamos aqui que eles estavam com 0,90 10 dias atrás, né? Aqui a gente tem na bordinha do gráfico o GTWR, né? E aqui na bordinha do gráfico, veja, ele estava com muito mais desconto no anterior, 0,87.
já passou aqui para 0,92. Então perceba uma migração de toda a nuvem de pontos da esquerda para a direita, até fundos um pouco mais underrated, fundos um pouco fora do radar, estão sim migrando da esquerda para a direita e se valorizando. Aqui a gente percebe o AGPO com 0,96, aqui a gente tem o TEP com 0,98, né? Lembre-se que o TEP estava com 0,97, mas aqui anteriormente 0,92, né, no dia 14, e aqui no dia 4, 0,94. Então a gente percebe o nível que evoluiu o TEP, né? O TEP já está chegando próximo ao seu patrimonial aqui. Bom, dito isso, né, qual mais ainda tem um leve desconto? Aqui o XPLG com 0,99, quase no patrimonial. Aqui a gente tem também o TEP e o MOL 11 com 0,99. Esses fundos aqui estavam com um nível um pouquinho melhor de desconto na semana anterior ao Natal, mas ainda estão ao lado esquerdo do gráfico. Beleza? Aqui está então o nível de desconto que eles têm hoje e o dividend yield de 12 meses desses fundos aqui. Bom, com relação aos demais fundos que estão do lado direito, né, a gente vai dar uma passada rápida para ver quais são. Ó, o GGRC ainda está com um nível patrimonial P sobre VP de 1, né? Aqui já tem o TRBL, por exemplo, com 1,01. HSML passou para 1,02. Quem lembra, ele estava com 0,97, né, uns dias atrás. Vamos voltar aqui no HSML, ver se a gente acha ele. Pronto, achamos. Estava com 0,97. E agora o HSML, né, praticamente 20 dias depois, ele já passou bem para o lado de cá do gráfico, está negociando com 1,02. XPML também estava negociando aí com leve deságio, passou para o lado do ágio também. BTLG estava do lado esquerdo também, agora passou para o lado direito com 1,05, valorizou bastante. XPML, idem. HGLG se movimentou pouco, mas movimentou. Bresco passou para 1,03, ele estava negociando praticamente em 1, né, nas semanas anteriores aí. Então, uma movimentação realmente bastante generalizada da nuvem de pontos para o lado direito, restando apenas poucos fundos, né, com um nível aí realmente de deságio. Aqui numa listagem, né, em ordem crescente, para a gente passar um a um, dar uma analisada realmente. Então aqui a gente vai começar, né, pelo nível de deságio. Então a gente tem alguns fundos como o Autonomy aqui, escritórios do Rio de Janeiro, né? Esse já vem com nível de deságio um bom tempo também, 0,58. JSRE com 0,67, RBRP com 0,68, Vino 11, 0,69, o Pátria Logística 0,69, XPIN 0,76. Pessoal, vale a pena ficar atento também nesse aspecto aí, porque às vezes o fundo está descontado e ele se trata de uma distorção. A gente já conversou bastante sobre isso nos vídeos passados, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que o mercado pode estar precificando algum tipo de risco que já se materializou ou está por se materializar nesses fundos que estão realmente mais descontados aqui. Existe um motivo para tudo. O mercado é um mecanismo autorregulador altamente eficiente. Então, de certa maneira, na maioria das vezes, ele coloca cada coisa no seu lugar, e a gente percebe isso quando a gente está tratando de alguns desses fundos dos quais eu falei aqui. Bom, a gente tem o HGRE com 0,85, né? Já vem negociando há algum tempo com desconto. O VILG 0,86, o VIUR 0,88. Aqui a gente tem o do Banco do Brasil, né? O GTWR com 0,92, HSLG 0,93, HGPO 0,96 e o TEP com 0,98. Então aqui a gente vai até a faixa do 0,98. Aqui, na sequência do azul, nós temos o XPLG 0,99, o MAL 11 0,99, o GGRC com 1, e aqui já passa para leve ágil, o TRBL com 1,01, LVBI 1,01, KNSC ficou fora da lista aqui, pessoal, não deveria estar aqui. KNSC com 1,01, né, não é tijolo, ficou fora da lista aqui. HSML 1,02, HGBS 1,02, o GALG 1,02, vamos subir um pouquinho mais aqui. Aí a gente tem XPML, o KNRI, o Bresco, PVBI e o RBA com 1,05. E aqui para cima os fundos que estão com ágio bem maior, né, o BTLG, HGLG, TXRF, HGRU, ALZR e o de hotéis, né, o HT-MX11. Então, esse é o cenário completo, né, que a gente tem aqui, pessoal, para vocês passarem o olho e darem uma analisada e cada um dar uma olhada no seu fundo, né, o que cada um tem em carteira aí, como é que estão andando esses fundos. Claramente vocês já perceberam esse deslocamento nesse rally de final de ano, né? Esse radar, justamente, ele busca apresentar isso de uma forma um pouco mais lúdica e um pouco mais visual, né?
E é interessante que a gente realmente percebe, né, quando a gente bate o olho num formato mais visual desse, a gente consegue perceber a clara migração da nuvem de pontos dos fundos que ficam mais próximos ao target central, que é o primeiro e segundo círculo, que é o target que a gente tem acompanhado com mais frequência, porque são fundos que, sim, têm uma melhor tradição, uma melhor qualidade nos ativos, na verdade, e o mercado precifica eles mais perto do target principal, né? Relembrando que o target principal desse fundo aqui é um tiro certeiro no PVP de 1, se encontrando aqui com uma taxa, na verdade, um yield de 12 meses de 9%. Quanto que a Selic líquida está pagando hoje? Basicamente é isso, né? A Selic líquida está pagando para nós praticamente 9,1%, quando a gente faz o desconto do imposto de renda. Então, o centro do alvo seria, por exemplo, uma aplicação que lhe rendesse 100% da CDI líquida, né? Estaria em 9,1, que é o tiro certeiro no centro desse alvo aqui. Então, perceba que tem vários ativos já que realmente já começam a performar melhor que a Selic, com a queda da Selic. Esses ativos de tijolos acabam sendo favorecidos nesse requisito, né? Porque eles tendem a performar melhor do que a Selic. É assim, normalmente, a gente tem visto isso nos rallies dos anos anteriores também, quando em momentos de queda da Selic, para quem já está há mais tempo no mercado acompanhando isso, né, a gente percebe que realmente isso é fruto do ciclo ao qual a gente enxerga esse ciclo toda vez, ciclo de queda da Selic. Existe realmente uma procura, uma migração de investidores lá da renda fixa para renda variável, e o pessoal quer realmente ganhar mais yield, né, e um dos fundos que são procurados são justamente esses fundos de tijolos, né, que estão aí, vão estar com uma recorrência de pagamento melhor do que a Selic líquida, né, lembrando que os fundos são totalmente isentos naquele requisito proventos com relação a impostos, né? Então, galera, vídeo de hoje era isso, né? Eu fico por aqui, era mais essa atualização geral para vocês, para a gente ter essa visibilidade, né, de como é que estão as coisas aqui. Então, um resumo aqui para a gente fechar na migração, né? Começamos dia 4/12, com a nuvem de pontos aqui bastante distribuída, um bom momento para aquisição de tijolos, né? Isso foi anterior ao primeiro corte da Selic. Aqui foi quando começaram os cortes, a Selic líquida já caiu aqui para 9,1, basicamente, se tornando o centro do alvo, e a gente ainda percebia uma janela de compra bastante interessante, né? Esse gráfico do desconto versus ágil mostra muito bem isso, né? No dia 24 ainda existiam oportunidades, embora não tantas como 10 dias antes, e agora a gente já começa a perceber as oportunidades mais rarefeitas, né? Ou seja, as oportunidades de comprar com desconto hoje, atualmente, estão sendo mais raras, né? Do que eram há 20 dias atrás e também há 10 dias atrás. Então a gente vai seguir esse gráfico de acompanhamento, né, com uma periodicidade aqui no canal, nesses 40 fundos de tijolos, para a gente ir acompanhando essa movimentação da nuvem de pontos. Fico por aqui por hoje, até o próximo vídeo, grande abraço a todos aí, fique com Deus.